tarde, pessoal. Vai começar agora aqui a apresentação, né, dos benefícios da utilização do espectrômetro de fluorescência de raio-x para qualificação e quantificação mineral. Meu nome é Fernando Pizeta, eu sou um dos responsáveis pela divisão de raio-x no Brasil, tanto voltado para fluorescência, difração de raio-x e emissão óptica. Tá? Aqui nesses slides nós vamos falar um pouco da utilização do espectrômetro de fluorescência de raio-x, as suas vantagens, comparação em cima de preparação de amostra e sistemas de automação. Oi. Tá, vou conectar aqui de novo. Pode passar todos aí, por favor, para mim. Enquanto eu conecto aqui novamente que caiu. Isso, excelente. Então, falando um pouquinho da Thermo Fisher no Brasil, né? A Thermo Fisher hoje é uma das maiores empresas analíticas do mundo, né? E a gente fica sediado aqui em São Paulo, próximo a Berrini. E toda a gestão de comercialização de soluções Thermo Fisher da América Latina é feita a partir daqui de São Paulo. Então, além da gestão que a gente tem, nós também temos todas as partes de suportes de aplicação e assistência técnica nacional. Aqui nós temos o link, né, que é do nosso SEC, que é o nosso Centro de Experiência ao Cliente, que é ali que a gente conta com mais de 20 soluções para laboratório, voltada para ciência, tecnologia e desenvolvimento, né, das empresas no ramo de mineração, entre outros ramos. Além do nosso SEC, né, que nós temos também todo o suporte analítico e técnico de aplicação, que é o nosso laboratório de raio-x. Então, nele você pode contar com sistemas de emissão óptica, difração de raio-x, fluorescência de raio-x de energia dispersiva e fluorescência de raio-x por comprimento de onda. Então, voltado para a técnica de fluorescência de raio-x, nós trabalhamos hoje aí com diversos segmentos. Então, nós temos desde analisadores portáteis, né, por energia dispersiva, o nosso ARL Quantix, que é um instrumento que tem capacidade de analisar de flúor até americium em qualquer tipo de matrizes. Nosso ARL Optmix, que é o que a gente vai focar um pouquinho hoje durante a apresentação, também é um comprimento de onda e um simultâneo, um sistema híbrido, capacidade analítica de flúor até americium também. O nosso WDX Performix, que é um sistema também por comprimento sistemas simultâneos para difração e com canal para fluorescência e com canal de difração de raio-x. Nós temos também toda a linha de difração de raio-x, que é para análise cristalográfica, identificação de fases, e a nossa linha de emissão óptica, que é voltada para fazer análise em metais. Bom, falando um pouco aqui do raio-x, né? Vou passar aqui os slides, fica mais fácil. Então, a fluorescência de raio-x é uma técnica não destrutiva, né, que ela visa fazer a qualificação e quantificação elementar. Tá bom? Então, como que isso funciona? Então, o raio-x, na verdade, ele é como se fosse uma impressão digital do seu material. Então, ele vai emitir, né, um feixe primário de raio-x, ele vai excitar as camadas de valência, ele vai gerar um fóton, e esse fóton, quando ele é excitado, ele choca no detector. Cada elemento em questão, ele tem uma energia específica. E quando ele choca no detector, ele fala, esse é o ferro, e começa a fazer a qualificação e quantificação de ferro. Mesmo assim para urânio, vanádio, fósforo, enxofre, entre outros elementos. Então, hoje, que nem a gente estava conversando, que eu passei para vocês antes, nós temos um range analítico, né? Dependendo da sua aplicação,
e da quantidade de elementos que você quer caracterizar, ele consegue analisar de berílio até urânio, em diversos tipos de matrizes e material, seja materiais metálicos, granulados, sólidos, líquidos, pó-solto, filtros, entre outras aplicações. Falando um pouco aqui, né, da diferença entre uma tecnologia de energia dispersiva e comprimento de onda, a técnica de comprimento de onda, ela faz uma análise sequencial. Então, ela vai fazer uma análise elemento por elemento. Então, que nem eu disse no slide anterior, você tem o tubo de raio-x, ele vai excitar a sua amostra, aí ele vai gerar todos os comprimentos de onda aqui para excitar os seus elementos, e a hora que ele choca no cristal analisador, ele separa elemento por elemento. Então, ele vai primeiramente analisar o ferro, depois o silício, depois o alumínio e assim por diante. Tá? Uma energia dispersiva, ele já faz uma análise simultânea. Então, ele joga o feixe de raio-x, ele excita todos os seus fótons, né? E aí, a hora que ele choca no detector, ele faz uma análise simultânea. E por energia dispersiva. A principal diferença que você vai ter é a resolução das suas soluções. Então, quando você parte por uma técnica de energia dispersiva, você pode acontecer de você ter algumas sobreposições de pico. Isso dependendo da quantidade, do limite de detecção que você precisa e o material que você quer analisar, você pode ter essa sobreposição. Por exemplo, você tem aqui um espectro, né, onde você tem a energia do manganês K-alfa, onde teve uma sobreposição de pico aqui com o cromo K-beta. Já na técnica de WD, você não tem essa sobreposição de pico. Justamente por quê? Porque ele tem uma melhor resolução. Ele trabalha com uma resolução aqui de 16 eletronvolts. Então aqui você tem um pico bem fino, né? E aí ele evita com que tenha sobreposições de pico. Tá? Falando um pouquinho agora dos tipos de análise que é possível fazer no espectrômetro de fluorescência de raio-x, você pode fazer tanto uma análise qualitativa, então você consegue identificar quais são os elementos presentes naquela amostra, e você também consegue fazer uma análise quantitativa, identificar quanto que tem daquele elemento presente na amostra. Então, nesse método, você cria uma curva de calibração, então você pega padrões primários ou secundários, cria uma curva de calibração através da matriz que você está trabalhando e você faz a análise do espectrômetro. Além disso, é possível também você fazer uma análise semi-quantitativa. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, que a Thermo ela tem um software de análise semi-quantitativa, onde para você fazer esse tipo de análise, você não precisa criar uma curva de calibração. Você vai simplesmente pegar a sua amostra, colocar no espectrômetro de fluorescência de raio-x, vai apertar o Start e você vai tirar o resultado qualitativo e semi-quantitativo. Bom, falando um pouco das vantagens que a gente vai ter aqui das soluções, né? É um sistema, então, que faz uma análise não destrutiva, ele tem a melhor flexibilidade, então você consegue analisar de berílio até urânio, e você não precisa de nenhum consumo de reagente. Então, basta você pegar a sua amostra, preparar ela através de uma pastilha prensada ou pérola fundida, e você já tira o seu resultado analítico. Tá? Não requer uma grande infraestrutura, que nem a gente vai apresentar mais para frente. O sistema ARL Optimix, você precisa simplesmente de uma tomada e você já consegue operar o sistema. Um pouco falando do nosso portfólio, né, que nem a gente apresentou anteriormente, existe uma correlação, né, de performance e investimento. Então, lembra que eu falei no slide anterior da diferença entre energia dispersiva e um comprimento de onda? Então, aqui a gente consegue enxergar. Então, o nosso ARL Quantix é o nosso sistema de entrada no mercado. Aí nós temos o ARL Optimix, que já passa para um sistema WDX. Nós temos o sistema que é o ARL Performix, e acima dele nós temos nosso ARL 9900, que é um sistema simultâneo, então ele analisa todas as amostras de
de um material de uma só vez. Então ele é um WDX que tem 32 canais, ou seja, 32 cristais e 32 detectores que você faz essa análise simultânea de elementos. Tá? Além do nosso sistema de automação. Então, se você tem uma grande quantidade de amostras que você quer analisar por dia, os nossos sistemas, a Thermo Fisher, já tem sistemas de automação preparados para atender a sua necessidade. Então, o próprio sistema, ele faz todo o blend, ele prensa, ele coloca no instrumento e te dá o resultado. E, além disso, nós temos também o CB Omni. O que é o CB Omni? Ele é um sistema de analisador online. Então, você coloca ele lá na esteira, na sua planta, e aí você faz essa análise online do seu material. E todos esses sistemas, eles comunicam com as nossas soluções de laboratório. Então, a partir do momento que o sistema online. Vou passar aqui os slides para ficar mais fácil. Então, aqui falando um pouco agora do espectrômetro de fluorescência de raio-x para o comprimento de onda, o ARL Optimix, nós vamos passar um pouquinho das configurações, potência, falar dos goniômetros, falar um pouco dos canais fixos. Então, ao mesmo tempo que ele é um sistema sequencial, que ele faz uma análise elemento por elemento, ele também pode trabalhar sendo simultâneo ou simultâneo e sequencial. E a gente vai falar um pouco das configurações, softwares e calibrações. Bom, passando aqui, esse é o nosso ARL Optimix, que nem eu disse, nosso sistema híbrido. Então esse daqui é o nosso goniômetro, né? O que seria o goniômetro? O goniômetro é onde ele vai fazer toda a separação dos comprimentos de onda para que você possa fazer a sua análise qualitativa e quantitativa. Então o que a gente tem aqui? Então nós temos o tubo de raio-x, o porta-amostra, os colimadores e os cristais analisadores. Então você pode notar aqui pela imagem que quando o tubo de raio-x, quando o raio-x ele choca na amostra, ele gera todos os comprimentos de onda. E a hora que ele choca lá no seu cristal, então o cristal LIF na posição 0, ele vai deixar passar o comprimento de onda só do ferro. Quando ele gira esse cristal, ele deixa passar só do flúor, do magnésio e assim por diante. Por isso que ele faz uma análise sequencial. Então ele é um sistema também, diferentemente do sistema de energia dispersiva, que ele tem dois detectores. Um detector de fluxo e um detector de cintilação. Então, como a gente fala de elementos leves, né, principalmente ali em flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo e enxofre, que são elementos que é muito importante caracterizar na mineração, nós temos um detector dedicado para fazer análise desse tipo de solução. Por quê? Porque por ele ser um elemento leve, ele gera muito fóton. Então você precisa ter um detector que tenha capacidade de ter várias contagens por segundo. Então o nosso detector de fluxo, ele consegue chegar até 4 milhões de contagens por segundo. O detector de cintilação, que são para os elementos pesados, tá? Ele tem uma contagem um pouco menor, porque não tem necessidade de ter tantas contagens por segundo. Então é um sistema que ele já vem com 3 cristais analisadores, então o range de análise dele é de flúor até o urânio, e a vantagem dessa solução é que com a movimentação do goniômetro, ela não é feita através de engrenagens. Então, se você tem uma engrenagem que ela está fazendo a movimentação, o que vai acontecer com o tempo? Você vai ter um desgaste mecânico por causa do atrito. Isso pode ter um desalinhamento do seu goniômetro e dos seus cristais. Então, a Thermo, ela trabalha com um método que chama efeito Frange de Moiré. Como que é esse efeito? Imagina que você tem um campo eletromagnético e dentro desse campo eletromagnético você tem um eixo que ele está livre. Então, quando você oscila esse campo eletromagnético, o seu eixo começa a rotacionar. E isso evita com que você tenha desalinhamento de cristais e até mesmo do goniômetro em si.
tentando passar o slide aqui, só um segundinho, por favor. Ok, então a gente vai ter aqui dois tipos de configuração do instrumento. Então a gente vai ter um sistema com 50 watts de potência e um sistema com 200 watts de potência, tá? Então a Thermo, ela desenvolveu um sistema que chama o CCO, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O que é o sistema CCO? Esse sistema CCO, ele aproxima o feixe de raio-x da sua amostra, ele aproxima o tubo de raio-x da sua amostra. Isso faz com que o 100% do feixe de raio-x que ele é gerado, ele choque na sua amostra e não no porta-amostra. Então, um sistema com 50 watts de potência, ele tem uma performance de um sistema de 200 watts de potência. E um sistema de 200 watts, ele tem uma performance de 500 watts de potência. É um sistema também que ele não precisa de nenhum tipo de refrigeração externa, então não precisa de chiller, não precisa de sistemas de ar comprimido, nada. É um sistema plug and play. Você vai colocar, ligar na tomada e vai tirar o seu resultado. Tá? Passando aqui um pouquinho sobre as configurações que nem eu havia citado, né? Então o sistema, ele é um sistema híbrido, que você, deixa eu voltar aqui o slide, perdão. Ele é um sistema híbrido que você consegue trabalhar tanto numa análise sequencial, numa análise de flúor até urânio, ou uma análise sequencial, né, mais 2 canais. Então imagina que você tem um processo que você quer analisar 10 elementos, mas o fósforo ali para você, ele é muito interessante você ter uma qualificação e quantificação dele. Você pode colocar um canal fixo só para analisar fósforo. Então, enquanto ele faz uma análise de 2 minutos ali em todos os seus elementos que você citou, ele vai ficar 2 minutos só analisando o fósforo. Então, você vai ter uma qualificação e quantificação melhor. Ou a terceira opção é um sistema de até simultâneo, né, de até 8 canais. Então, dependendo da sua aplicação, que você quer ter velocidade no seu resultado e sua quantidade de amostras ela é muito grande, você consegue colocar 8 canais fixos e você analisa aqueles 8 elementos simultaneamente, porque você vai ter 8 cristais analisadores e 8 detectores dedicados para analisar aquele elemento. Falando um pouco aqui da ótica do sistema, né? Então, a gente vai conseguir ver do lado das amostras. Deixa eu passar os slides, fica mais fácil para todo mundo visualizar. Então, o que a gente vai ter aqui no sistema? A gente vai ter, né, a amostra, onde você imputa no sistema, o tubo de raio-x, a fonte de tensão, fonte de baixa tensão, bomba de vácuo, né, entre os goniômetros, entre outros sistemas. Qual que é a vantagem das soluções da Thermo Fisher em relação a isso? Todo o sistema óptico do sistema, então todo o goniômetro, ele está dentro de uma câmara de vácuo. Se o sistema ele está dentro de então, isso é uma vantagem porque se não tem contaminação externa, não baixa gera manutenção. Então, devido a esse sistema que a Thermo trabalha, nós aconselhamos até uma manutenção preventiva por ano em nossas soluções. E essa manutenção preventiva, ela pode ser feita, né, pelo seu próprio time de laboratório ou ser feita pelo seu time de manutenção. Então, nós qualificamos, treinamos a sua equipe para fazer manutenção preventiva em nossas soluções, seja na energia dispersiva até o nosso sistema ARL 9900. Então aqui a gente vai ter um pouco da tabela periódica, né, o range analítico dele. Então ele vai fazer uma análise de flúor até urânio. Aqui a gente vai ter um pouquinho falando, né, uma visão do goniômetro mesmo, em si. Então aqui a gente tem o que a gente disse lá, o efeito Frange de Moiré, que ele não gera, né, nenhum atrito, nenhum desgaste no seu sistema, que é o que a gente passou aqui para frente através de um campo eletromagnético.
Bom, falando um pouco dos monocromadores, né? Então, você pode trabalhar tanto com o goniômetro, que a gente passou na imagem anterior, que faz uma análise de fluor até urânio, e ter ainda dois canais, né, monocromadores dedicados. Então, a partir do momento que ele excita o seu material, ele gera o comprimento de onda, a hora que ele choca no cristal, esse detector aqui, sendo num sistema híbrido, ele vai analisar, por exemplo, só o canal de fósforo. O outro detector, ele vai analisar o canal só de ferro, enquanto os outros elementos que você quer fazer a qualificação e quantificação, você faz pelo goniômetro. Então isso você vai ter uma maior sensibilidade, né, que a gente já comentou aí nos outros slides. Aqui a gente vai ter uma imagem, né, dos detectores e dos cristais, para vocês poderem visualizar internamente isso dentro do sistema. Aqui a gente vai ter um pouquinho da sensibilidade do sistema, né, em relação ao controle térmico dentro da câmara de vácuo, controle térmico do cristal. Então, todas essas precisões e exatidões a gente garante no processo. Porque se você não tiver um controle térmico tanto no tanque quanto nos cristais, essa variação de temperatura pode influenciar no seu resultado. Então, a gente garante sempre a estabilidade de controle térmico nos nossos processos. Bom, passando aqui um pouquinho para os nossos trocadores de amostra, né? Então, nós temos um trocador de amostra de até 13 posições. Então, você pode adquirir o sistema com o trocador ou sem o trocador, dependendo da quantidade de amostras que você quer analisar por dia. E se você mais para frente aumentar a sua quantidade de amostras a serem analisadas diariamente, você consegue fazer um upgrade e colocar o sistema de trocador de amostra automático. Aqui a gente vai ter um pouquinho, né, do painel de leitura. Então, conforme você vai analisando as suas amostras, o painel ele já passa algumas informações para vocês, no sentido, qual elemento está analisando, qual cristal, em qual detector, em qual potência que ele está trabalhando, e se está acionado ou não o sample spinner. Além, né, da estimativa de tempo real para a finalização da sua análise. Passando um pouquinho aqui mais para frente, a gente vai falar do software, né? Então, nós temos aqui o nosso software, que é o Oxas. Então, ele é um sistema, o mesmo software que a gente utiliza no nosso Performix, no nosso OptiMix, no nosso ARL 9900 e no nosso emissão ótica. Então, ele é um software bem intuitivo, bem fácil de se controlar, e ele é um software que já vem totalmente na língua portuguesa. Então, a gente sabe da necessidade, às vezes, do laboratório, né, de não ter pessoas que falem a língua inglesa. Então, a gente já traz o sistema todo em português para ter uma interação mais fácil com os usuários. Além disso também, que nem a gente passou anteriormente, o sistema ele está pronto para automação. Então, todas as nossas soluções você consegue automatizar. Aqui a gente fez um teste, né, junto com a BHP Billion, onde a gente pegou e fez duplicadas das nossas análises. Então a gente sabe que a melhor situação, né, é sempre o ferro caracterizado como ferro, o rejeito como rejeito, e a pior situação do mundo aqui é quando o ferro ele é caracterizado como rejeito. Então, através de uma preparação de amostra, nós fizemos uma duplicada, né, o pessoal da BHP Billion, onde eles fizeram uma preparação manual e fizeram uma preparação através do nosso sistema de preparação de amostra automática. Então, a gente vai conseguir ver aqui no próximo slide, né, a diferença, né, entre uma preparação de amostra manual. Então, a gente consegue ver aqui, né, através da curva, a dispersão que teve num material que foi caracterizado como ferro, e a perda que a gente teve em cima do processo, onde o ferro ele foi caracterizado como rejeito. Tá? E quando você passa para um sistema de preparação de amostra automático, você reduz muito essa perda e contaminação cruzada. Então, nos estudos que a gente fez aí junto com a BHP Billion, cada ponto
né, representou aí uma perda de 200 mil dólares, que foi caracterizado como rejeito e não como ferro. Aqui a gente vai ter um pouquinho, né, de sistemas de preparação de amostra. Então, nós temos desde sistemas de preparação de amostra para pastilhas prensadas. Então, você pega o material, você vai pulverizar, você vai quartear, você vai fazer o blend, você vai pulverizar, você vai prensar e você vai ter a sua amostra prensada. Aqui a gente tem algumas imagens aí para demonstrar. E aqui a gente tem uma imagem do nosso ARL OptiMix com o sistema de preparação de amostra automatizado. Então, como eu disse, você vai simplesmente colocar o seu material dentro do nosso sistema de preparação de amostra automatizado, ele vai pulverizar, ele vai blindar, ele vai prensar e vai jogar para o trocador automático e você já consegue tirar o seu resultado. Então aqui a gente tem uma foto ilustrativa, né, do nosso sistema de preparação de amostra automático, acoplado ao nosso ARL OptiMix. E aí você tem uma produtividade nesses sistemas, né, que você consegue analisar até 25 amostras por hora. Então é realmente um sistema que tem uma alta produtividade. Bom, falando um pouco aqui de preparação de amostra, né? Então nós temos aqui uma correlação entre o esforço, o custo e a qualidade do seu resultado. Então, quando a gente fala em análise de fluorescência de raio-x, é sempre importante a gente pensar nisso. Porque se você pegar a amostra simplesmente in natura e for fazer uma análise, você não fez nenhum esforço, você não investiu em nenhum tipo de sistema de preparação, o seu resultado ele não vai ficar tão preciso. A partir do momento que você pulveriza essa amostra, você teve um esforço, um custo, sua qualidade também vai melhorar, porque você fez a homogeneização. Quando você investe numa prensa, você melhora, e quando você faz uma fusão, você tem o estado da arte, né? Porque você elimina uma série de erros que outros sistemas de preparação de amostra podem ocasionar. Então aqui a gente tem, né, uma comparação de qual que é a diferença entre você analisar, né, uma pastilha prensada e uma pérola fundida. Então a primeira grande coisa que a gente vai ter é realmente o efeito matriz. Então a gente sabe que cada mina ela tem uma mineralogia. É tudo minério de ferro, por exemplo, é tudo minério de ferro, mas a matriz, né, a mineralogia é diferente. Então a partir do momento que você funde, você elimina totalmente esse efeito de matriz. Além de eliminar toda a parte de orientação preferencial da amostra, tamanho de partículas, hidratação, entre outros pontos, né? Você tem também uma pastilha mais homogênea. E outra vantagem é que você tem um alcance de calibração mais apertado. Qual seria isso? Eu conseguiria calibrar um sistema, por exemplo, com amostras de 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, que o intervalo de calibração feito isso para pastilhas prensadas, o intervalo teria que ser maior. Bom, passando um pouquinho aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso software para análise semi-quantitativa, né? Que é o nosso OptiQuant. Então o sistema ele já vem totalmente calibrado de fábrica para você fazer análise semi-quantitativa. Então você pode pegar o seu material, né, colocar no seu ARL OptiMix, e aí você já tem as curvas prontas, por assim dizer, para você fazer uma análise semi-quantitativa. Aqui a gente também fornece, né, uma calibração geral para óxidos. Então esse aqui é um kit de calibração que nós podemos já fornecer calibrado para você no sistema, ou você pode comprar esse kit e a gente calibra junto com você na fábrica em si. Então aqui a gente tem os ranges de calibração, né, de cada elemento em questão. Então, óxido de ferro vai de 250 ppm a 94%, e assim por diante. E o que a gente vai ter aqui de interessante?
Quando a gente trabalha com uma tecnologia por fluorescência de raio-x, é muito importante a gente entender o que o cliente ele quer analisar, qual matriz ele vai trabalhar e qual é o tipo de preparação de amostra. Porque dependendo do tipo de preparação de amostra, o tipo de matriz, nós conseguimos dimensionar, né, qual que é a melhor solução. Então, em cima de amostras de óxidos em gerais, a gente tem aqui uma tabelinha, né, de limite de detecção para o nosso ARL Optimix. Então, você consegue enxergar aqui, por exemplo, ó, que quando a gente fala em análise aqui de P2O5, que é muito importante a gente caracterizar em minérios, a gente tem um limite de detecção de 67 ppm. Então, normalmente, isso quer se caracterizar na faixa de 150 a 300 ppm. Então, o nosso limite de detecção ele está muito melhor do que normalmente se analisa. Então, essa correlação de limite de detecção ela é muito ligada ao tipo de preparação de amostra que você vai trabalhar. Tá? Aqui nós temos, né, alguns testes de repetibilidade. Então, na mesma curva de calibração que foi feita através do nosso óxido, né, nossa calibração de óxidos, nós conseguimos fazer uma análise de minério, de ferro, nós conseguimos fazer análise em rochas, então aqui a gente tem os testes de repetibilidade, e a gente consegue notar que o desvio padrão ele é muito baixo para todas as nossas análises. Nós temos também a análise de calcário, que pode ser feita. Temos aí os desvios padrões, né? O teste de repetibilidade. Também a escória, que nós conseguimos analisar. E aqui, por último, né? Nós temos um pouco do sistema, né? Então, é um sistema realmente compacto, ele é um sistema robusto, você vai ter toda a confiabilidade dos resultados da sua análise. Ele é um sistema muito fácil de operar, né? Ele já pode vir até calibrado de fábrica, com baixo custo operacional. Então, o que você tem no sistema? Você tem todas as vantagens e flexibilidades de um sistema como o ARL Performix, seria um sistema de grande porte, num sistema compacto, que vai conseguir atender toda a sua necessidade, tanto do seu processo, quanto do seu laboratório, como em cima de prospecção e análises. Por último aqui, né, eu vou deixar os meus contatos para vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à fluorescência de raio-x, própria difração, emissão óptica que vocês tenham, vou deixar meus contatos. Pode me mandar um e-mail, pode me mandar um WhatsApp, que eu estou à disposição. E eu vou deixar aberto aqui agora, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, seja por preparação de amostra, seja por fluorescência de raio-x, por favor, pode me perguntar.
Então chegou uma pergunta aqui, né? Deixa eu só dar uma lida, eu já respondo para vocês, né? Muitos laboratórios dispõem de espectrômetros de fluorescência de raio-x para análise de ferro total em minério de ferro. A importância da precisão e exatidão desses elementos no faturamento das empresas são empregadas análises químicas via úmidas. Você tem algum estudo comparativo entre as duas técnicas, né? Na verdade, nós temos alguns estudos feitos em alguns clientes nossos. Então, a gente consegue fazer uma comparação em relação a uma análise de via úmida versus uma análise por fluorescência de raio-x. Então, a gente sabe, né, que cada mina em si ela tem uma característica, mas a gente consegue comparar no sentido de exatidão, né, repetibilidade do seu processo. Então, quando você faz uma análise por via úmida, né, ela é uma análise manual que você tem que reagir, atacar com ácido, pesar e assim por diante. Então, a partir do momento que você faz uma análise através de via úmida, você tem uma somatória de erros que podem acontecer durante o seu processo. Então, a gente já viu em alguns estudos que colocamos 3 pessoas para analisar o mesmo tipo de material, né, no minério de ferro, por exemplo, e aí você vai ter 3 resultados diferentes. Quando você parte para um sistema através de fluorescência de raio-x, né, você elimina grande parte desse erro. Então, esses estudos que a gente faz, a gente pode fazer juntamente com você, né, na sua mina, fazer uma comparação analítica de acordo com a sua necessidade, a sua matriz. Bom, retornando aqui então, caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, já deixei meus contatos para vocês. Gostaria de agradecer aí a presença durante a nossa apresentação dos benefícios da fluorescência de raio-x para qualificação e codificação mineral. E estamos abertos para tirar as dúvidas, agendar demonstrações em nosso laboratório. E precisando, é só me contatar. Muito obrigado pela disponibilidade. Um abraço.